Todo mundo vai passar pelo purgatório? Essa é uma pergunta. O pesadelo é uma coisa do demônio? Essa é outra pergunta. Outra pergunta ainda. Como é possível nós ofendermos a Deus se Ele é a perfeita alegria? Como é que Ele pode ser ofendido? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu começo com uma muito boa notícia, que amigos nossos estão indo a Lourdes daqui a um mês. No dia 11 de fevereiro é a festa de Nossa Senhora de Lourdes e eles vão trazer uma certa quantidade de água de Lourdes e na segunda-feira que vem eu vou explicar como fazer para participar, aqueles que quiserem receber em casa a água de Lourdes. Eu peço que fiquem atentos, porque na segunda-feira nós vamos explicar como vai funcionar. Os nossos voluntários estão preparando, essa campanha para atender o maior número de pessoas possível. Enquanto isso, eu recomendo a todos que entrem no link aqui na descrição do vídeo para colocar as suas intenções para a missa de terça-feira. Terça-feira é o dia dedicado ao Anjo da Guarda, aos Santos Anjos, é o dia da semana dedicado a eles mais especialmente, e é nesse dia que os sacerdotes estão celebrando a missa nas suas intenções e muito especialmente, e isso toda semana automaticamente, na intenção dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Se você ainda não é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, visite o primeiro link na descrição do vídeo, veja todos os benefícios espirituais e alguns até materiais de fazer parte desse grupo seleto que vai crescendo dia a dia mais e esse apostolado que vai se expandindo. Eu lembro que todos os membros do nosso grupo têm uma vigília diária de orações nas suas intenções, ali na rua Martim Francisco, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, e são voluntários nossos que se revezam das 6 da tarde até a meia-noite, rezando por vocês, rezando pelos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, pelas intenções do Brasil e por várias outras intenções especiais. Uma vigília diária. Eu espero daqui a alguns dias poder fazer um vídeo sobre isso. Agora, tenho várias perguntas, várias pessoas comentando graças que receberam de São Miguel através da coroinha de São Miguel, que nós explicamos outro dia. Então, o senhor Gustavo Murialdo diz o seguinte: tenho 71 anos, desde que quando eu tinha 21 anos, um membro da TFP me ensinou a rezar a coroinha, nunca abandonei ela a cada dia. A graça de estar acompanhado por um anjo de cada coro na comunhão me atraiu muito, e que ninguém deixe de rezar o rosário por rezar a coroinha de São Miguel Arcanjo. E em cada coro dos anjos, na coroinha de São Miguel, se pode pedir também graças especiais pela causa católica. Eu vou colocar aqui no final deste vídeo uma recomendação para esse vídeo que nós explicamos a coroinha de São Miguel. Outra pessoa, o Sr. Luiz Oliveira: rezem muito a coroinha de São Miguel. Eu rezei durante um bom tempo e recebi muitas graças e milagres na minha vida. Fora ser uma ótima catequese sobre os 9 coros angélicos e sobre as virtudes essenciais para conquistarmos o céu. Gosto da versão que está na Wikipédia, onde uma das contas é para os anjos da guarda das pessoas que ofendemos ou escandalizamos. Interessante, eu não sabia disso. Outra pessoa diz: isso é verdade, São Miguel é fiel. Ajudou-me a fazer meu curso de crisma e escolheu para mim um bispo para que eu não tivesse dúvidas de sua intercessão. Ela vai explicar. Fiquei tão encantada com o bispo que tive curiosidade de saber um pouco mais sobre ele logo após a celebração do crisma. Resultado, o bispo tinha nascido numa localidade chamada São Miguel Arcanjo, em Cabo Verde, na ilha de Santiago. Interessante, né? Outra pessoa diz: já rezo a coroa de São Miguel Arcanjo quase todos os dias, mas esse canal nos enriquece cada dia mais na espiritualidade, obrigado. E eu sempre dou esse agradecimento para os sacerdotes que nos ajudam, para os nossos voluntários, que são muito dedicados, e para os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E aqui eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: boa tarde. Me diga uma coisa, quando a gente tem pesadelo, o que é? Um demônio ou é algum morto que vem perturbar a gente? Você sabe me responder, fico apavorado. Bom, é preciso sempre a gente lembrar
que os ataques extraordinários do demônio, conforme mostra a experiência dos exorcistas, é 1%, se tanto, dos casos. Então, um ataque extraordinário do demônio, seja pela possessão, nesse caso que seria uma obsessão diabólica, né? O demônio colocando uma ideia fixa na nossa cabeça que a gente não consegue de jeito nenhum tirar. Isso é muito mais raro do que as tentações. Então, normalmente o que a gente recomenda é o seguinte: não dê importância a sonhos. Ah, mas não, às vezes o anjo da guarda não pode avisar algo por sonho. Isso acontece muito com as mães, por exemplo, a respeito dos filhos. Digo, pode acontecer, mas há um certo equilíbrio na espiritualidade, na vida espiritual católica, que é um equilíbrio seguinte: pode ser que o anjo da guarda queira me dizer algo pelo sonho, mas pode ser fruto da minha imaginação, pode ser simplesmente algo fisiológico que me levou a ter aquele sonho, né? E que despertou alguma parte do cérebro que tem a memória de tal coisa ou tal outra coisa. Então, a gente tem que ter muita prudência com relação a sonho. Sobretudo nos dias de hoje, em que a imaginação tomou conta do poder. Então, muito filme, muito vídeo, muita série, Netflix e mais não sei quanto. Então, a imaginação fica super excitada. E é natural que a gente tenha certo tipo de pesadelos com mais frequência, ou certo tipo de sonhos. E a gente recomenda não dar importância a isso. Agora, se acontece que o sonho confirma certas coisas, a gente dá a importância devida, que é o quê? Considerar, né, ter no fundo da cabeça que aquilo aconteceu e, aos pouquinhos, relacionar, mas não forçar uma conclusão, não forçar um significado. Agora, a regra de ouro nesses casos é dado por todos os autores da vida espiritual, especialmente São Francisco de Sales, que ele diz o seguinte, tem até a frase em latim cunhada: non incommotione Dominus. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, não está onde está a perturbação. Então, se algo nos perturba profundamente, pare, pense em outra coisa, porque aí sim, há uma ação do demônio. Uma ação ordinária, uma tentação através da perturbação. E essa perturbação nós temos que ter muito mais preocupação em fugir dela do que com pesadelo ou com sonho, enfim. Porque essa perturbação é a água turva. E como diz o ditado, o demônio gosta de pescar em águas turvas, em águas que não são cristalinas, onde há confusão, onde há perturbação. E esse é um princípio de ouro para a vida espiritual. Portanto, concluindo, ainda que nós o sonho tenha alguma coisa a ver com a realidade, que pode acontecer, ainda que tenha, se aquilo nos gera uma perturbação muito grande, o modo de combater a ação do demônio, se foi uma coisa que veio do demônio, é combater a perturbação. E não o contrário, não ficar alimentando a perturbação. Para você estar claro, esse ponto é de ouro na vida espiritual. E eu repito, é de ouro porque realmente é precioso. Quem tem essa frase, repita essa frase para si mesmo: o Senhor não está onde está a perturbação. O Espírito de Deus é um espírito de paz, creio que está no Evangelho ou numa das epístolas de São Paulo, não me lembro agora. Mas então, essa perturbação, nós devemos muito mais prestar atenção em fugir dessa perturbação do que em qualquer outra coisa. Sonho, possível visão, enfim. Bom, eu tenho outras perguntas bem interessantes, sobretudo a seguinte. Uma consideração. Bom dia. Nossa Senhora não apareceu para os comunistas em Fátima, mas muitos comunistas e ateus foram em Fátima e viram o milagre do sol e se converteram. O senhor Marcos comenta isso, eu não tinha prestado atenção, mas eu tenho razão. Inclusive o jornal laico, O Século da época, lá em Portugal, relatou o milagre do sol, relatou o fenômeno, porque isso impressionou muita gente que se converteu. Mais de 70 mil pessoas presenciaram o milagre do sol. Foi uma coisa tão espetacular em Fátima, em 1917, 13 de outubro, que nem os jornais, a mídia maçônica, a mídia secular, puderam silenciar o fenômeno. Isso é uma coisa impressionante. Bom,
E a pergunta, grande pergunta, muito bem feita, Karina Scandolara, é como o nome aparece aqui, diz o seguinte: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta, se me permitir. Sabendo que Deus possui toda a sua alegria em amar e conhecer a si mesmo, não podendo sentir tristeza ou dor, como explicar o efeito dos nossos pecados e como eles o ofendem? É fácil entender o que o pecado faz com nossas almas, que são um reflexo do corpo chagado de Cristo. Mas e quanto à ofensa direta a Deus? Como que ela pode ser tão imensa? Tenho essa dificuldade na hora de fazer um ato de contrição perfeita, pois esse pensamento dá a entender que a felicidade de Deus é incompatível com o seu lamento pelos meus pecados, o que os faz soar menos graves. Gostei enormemente, a pergunta está muito bem formulada e eu vou tratar dela agora. Desculpa, eu acabei de ver aqui uma outra pergunta que eu prometi no começo, todas as pessoas que se salvam têm que passar pelo purgatório? Bom, os teólogos se dividem a esse respeito. Uma coisa que quase todos são unânimes em afirmar é o seguinte: o mártir, a pessoa que sofre o martírio, vai direto para o céu. A criança que foi batizada e morre após o batismo antes de ter o uso da razão, ela vai direto para o céu. Logo, existem pessoas que se salvam sem passar pelo purgatório. Agora, alguns autores dizem que a maioria das pessoas tem que passar ainda que um pouco pelo purgatório. Existe uma visão, por exemplo, de Santa Teresa de Ávila, uma santa, maior mística talvez de todos os tempos, uma das maiores de todos os tempos, tinha êxtase e tudo mais, disse que ela passou pelo purgatório, segundo essa visão, apenas para fazer uma genuflexão. Por quê? Porque como ela recebia tantas graças, ela tinha uma obrigação de uma correspondência ainda mais perfeita. E teve uma vez que ela fez a genuflexão com um grau menor de amor a Deus. Então ela foi no purgatório para fazer uma genuflexão, por assim dizer, né? O sacrifício por aquela genuflexão mal feita, o ajoelhar-se diante do Santíssimo, que ela fez sem prestar atenção. Então isso depende muito da vocação de cada um, da correspondência de cada um, e porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, a resposta é, provavelmente, uma boa parte passa pelo purgatório, mas existem muitos casos de pessoas que não passam pelo purgatório. Bom, então voltando para a questão se Deus pode ser ofendido. Como é que Deus pode ser ofendido? Em Fátima, né, Nossa Senhora diz: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está tão ofendido. Então vamos esclarecer um pouco esse ponto. E como tudo na doutrina católica, é muito cheio de matizes, cheio de detalhes muito bonitos, sutis às vezes. Então, a primeira coisa, até eu anotei aqui para não esquecer os pontos. A primeira distinção que a gente tem que fazer é entre a glória intrínseca, eu vou explicar, e a glória extrínseca de Deus. O que é a glória intrínseca de Deus? É a homenagem, é o louvor, é a felicidade que Deus tem dentro de si. As pessoas da Santíssima Trindade, que formam um só Deus, estão em contínua comunicação de conhecimento, de amor, de louvor dentro entre as pessoas divinas, que formam um só Deus. Claro que é um mistério como que isso exatamente é. Nós sabemos que é assim porque Deus revelou assim. Então, essa glória, Deus basta a si mesmo. Ele não precisa de nenhuma criatura para ele ter essa felicidade, e essa felicidade jamais diminui. E essa glória que ele dá a si mesmo é eterna, não teve começo, não terá fim, é perfeitíssima, santíssima, infinita. Bom, acontece que pela própria bondade de Deus, que é a bondade, ele quis criar outros seres para refletir essa glória fora dele. Por isso que ele criou o mundo, criou pessoas, não só criou montanhas belíssimas, panoramas lindíssimos, planetas belíssimos, mas ele criou também seres inteligentes que pudessem participar da própria felicidade dele.
Porque apenas seres inteligentes que têm o uso da inteligência e da vontade podem ser felizes propriamente. Uma pedra não pode ser feliz. Um animal não pode ser propriamente feliz nesse sentido. Ele pode sentir-se confortável, mas ele não tem a alegria propriamente, porque isso é preciso ter inteligência e vontade. Então Deus fez inclusive seres inteligentes, os anjos e os homens, para participarem dessa alegria dele. Agora, o que é a glória que nós damos a Deus? Uma das definições de glória é a semelhança que nós temos com ele. E isso o agrada, isso o louva. O que é a glória de um professor? É quando um aluno, por si mesmo, aprende o que o professor disse, é tão bem informado, que passa a produzir frutos semelhantes ao do professor. Então, quando um aluno se torna semelhante ao professor, dá glória ao professor. Então, essa é a glória extrínseca que as criaturas dão a Deus, por semelhança ou por imagem. Então, uma montanha, a beleza da montanha reflete a beleza de Deus e com isso dá glória. Mas a semelhança que um ser inteligente pode ter com Deus dá uma glória muito maior. Por isso que o mendigo mais esquecido da face da terra, ele tem capacidade de dar muito mais glória a Deus do que todo o universo material junto, do que todos os diamantes, do que todos os ouros juntos, porque ele tem uma alma imortal, que é inteligente e que pode decidir. Bom, essa glória extrínseca que é dada a Deus não atinge a glória intrínseca, não altera em nada a glória que já basta para ele, que é a glória intrínseca, mas essa bondade deu a ele isso. Agora, aqui a gente começa a resposta, é que as criaturas têm o dever, uma vez que nós fomos criados, que recebemos o ser de Deus, como recebemos a vida, recebemos todos os dons de Deus, a capacidade de viver, a vida é o movimento próprio de si, Deus deu a mim a capacidade de eu me mover por mim mesmo. Né? Então, eu tenho obrigação, é natural, é algo que surge da ordem natural das coisas. É natural que uma vez que ele me criou, eu tenha diante dele deveres. Ora, ele me deu tudo isso, eu devo a ele algo. Eu devo fazer retornar aquele bem para ele, a chamada glória extrínseca que as criaturas dão a Deus. Então, esse é o primeiro elemento da resposta. Nenhuma ofensa dos homens pode atingir a glória intrínseca. Agora, eu posso diminuir aquilo que eu devo dar a Deus. E com isso, o que acontece? Eu firo a ordem da justiça. Agora, como que isso ofende a Deus? Em primeiro lugar, eu devo pensar como que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, e como homem ele poderia sofrer. Ele sofreu na sua carne, enquanto homem-deus, pelos meus pecados. Então, cada pecado que eu cometo, nosso Senhor Jesus Cristo já sofreu por eles. Então, se eu agora eu digo não ao pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, vendo esse meu não, ele recebeu uma consolação. Se lembra aquele cálice que o anjo deu no Horto das Oliveiras? Uma consolação. Muitos autores, místicos, etc., falam que aquele cálice que consolou, deu forças para o nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, eram gotículas do sangue, do suor, das lágrimas de todos aqueles que iam consolar a nosso Senhor no futuro. Então era um símbolo de tudo aquilo. Portanto, quando eu cometo um pecado, eu participo dessa dor que eu fiz na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as minhas ofensas, quando eu ofendo a ordem da justiça, eu devo servir a Deus e eu o ofendo, quer dizer, eu ofendo a ordem posta por ele. Eu não faço algo que eu tenho a obrigação de fazer. E eu ofendo essa ordem da justiça. Isso não significa que Deus, nesse sentido humano, fica magoado. Porque Deus ele não perde a felicidade, como a Karina disse aqui. Deus não perde essa felicidade intrínseca. Só que aquela ordem, que é a relação da criatura com o Criador, ficou ferida. E o que acontece? Deus é infinitamente justo.
e aquela injustiça tem que ser remediada. Então, quando eu ofendo essa ordem da justiça divina, isso pede uma reparação. Essa reparação, ou eu faço nesta terra, me convertendo e fazendo penitência, e se eu não me arrependo e morro em estado de inimizade com Deus, eu vou pagar isso particularmente, eternamente, no inferno. Deus nos livre e guarde, mas é o que acontece. Bom, se um povo se volta contra Deus, ele não perde nada da sua felicidade. Não é que ele fica magoado, depressivo, isso não existe. Agora, o que acontece é que, como aquela nação ofendeu a justiça divina, isso explica Santo Agostinho, e como a nação, enquanto nação, não vai nem para o céu nem para o inferno, nem para o purgatório, aquela ofensa tem que ser reparada nesta terra. Por isso que Santo Agostinho disse, por exemplo, a guerra é uma das formas com que Deus pune o mundo por seus pecados. Os maus governantes, os maus religiosos, acaba sendo um castigo para o povo fiel. Os maus governantes, um castigo para aquele povo. As guerras, um castigo para aquele povo, para aquele conjunto de povos. Então, esse é o segundo aspecto da resposta, é que, no fundo, nós ofendemos a justiça divina e essa justiça deve ser reparada, porque Deus é infinitamente justo, ele não deixa nada sem restabelecer a ordem da justiça. E eu repito, nós podemos, por isso que nós devemos fazer penitência, devemos oferecer expiações e deixar de ofender essa justiça divina. Então eu vou repetir os dois aspectos. Um aspecto é a ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente sofreu enquanto homem, só que homem substancialmente unido à divindade, portanto Deus. Então, eu ofendo a nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, que teve que sofrer sabendo esses pecados que eu iria cometer, né? Por minha própria vontade. Agora, eu ofendo também a justiça divina que deve ser restabelecida. Agora, nada disso fere a felicidade intrínseca, interna de Deus. Agora, um terceiro aspecto é o seguinte, é que se eu ofendo, eu não posso mais agora ofender nosso Senhor Jesus Cristo que está na glória, certo? Mas eu ofendo o corpo místico de Cristo. Porque ao dizer sim ao demônio, sim à tentação, sim à carne, sim ao mundo, eu diminuo como Deus vai permitir que os anjos ajam. Eu aumento o poder dos demônios de tentar as almas. E eu diminuo, portanto, a expansão do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Santa Igreja, agora, a instituição que está na Terra, acaba sofrendo. Por quê? Porque eu pequei. Não só por mim, claro, mas também por mim. Então, o meu pecado vai ofender a justiça divina, mas vai ter uma direta consequência na comunhão dos santos, no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Pode ser que menos missionários vão para converter as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Pode ser que eles indo para as terras, lá para a Sibéria, para lugares onde o Evangelho não foi pregado, que eles não consigam pregar. Por quê? Porque Deus deixa de dar uma graça por castigo pelo meu pecado aqui, né, onde eu estou. Então, não sei se está claro isso. Eu sei que é um pouco complexo, matizado, sutil, mas é nesse sentido que nós ofendemos a Deus, que devemos deixar de ofendê-lo, porque ele já está muito ofendido. Repito, ofendido não quer dizer amagoado, depressivo, por isso não. Mas que a justiça divina está e ele tem que reparar, ele tem que castigar. Por isso que Nossa Senhora em Fátima, em várias profecias, diz: eu já não aguento mais segurar o braço do meu divino filho. O que significa isso? É que a quantidade de pecado é tão grande que eu já não tenho argumentos, eu já não tenho modo de impedir o castigo divino. Então, espero que isso esteja um pouco mais claro, pelo menos, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.